Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo, este que é o canal da Esperança, que transmite esperança 24 horas por dia. Olá, meu amigo da internet também, do canal do YouTube, youtube.com/revivados por sua palavra NT. É bom estarmos juntos a cada manhã, estudando a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor. Hoje nós vamos estudar Isaías, capítulo 65, quase terminando este livro tão bonito, tão especial da palavra de Deus. Eu quero orar com você mais uma vez para começarmos o estudo da palavra, mas antes de estudarmos, antes de orarmos, quero só lembrar você de divulgar a palavra de Deus nas redes sociais com a hashtag RPSP, e você pode escolher um verso do capítulo de hoje, aquele que mais te impressionou, ou um pensamento, ou aquilo que Deus falou com você, e postar na sua rede social. Pode ser ali no Twitter, ou no Instagram, ou até mesmo no Facebook, ou no Snapchat, e assim compartilhar a esperança também. Ok? Vamos fazer uma oração então? Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos e agora dá-nos sabedoria para compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o capítulo 65 de Isaías, ele trata então de vários assuntos. Ali nós vemos os gentios que buscam a Deus, os judeus que pela incredulidade, idolatria e hipocrisia são rejeitados. Nós vemos também um remanescente que será salvo. O capítulo também trata dos juízos aos ímpios e bênçãos aos justos, e também da condição da Nova Jerusalém. E eu destaquei alguns versos, como sempre tenho feito aqui, versos que me impactaram e que fizeram a diferença para mim ao ler Isaías 65. Quero começar destacando o verso 1 com você. Vamos juntos então ler Isaías 65 e o versículo 1 diz assim: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome e disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Bom, eu quero destacar aqui a frase eis-me aqui. Sabe que por muitos anos Deus continuou a ser paciente com o seu povo e continua a dar oportunidade de arrependimento para o povo. Mas quando eles continuaram a pecar e a se voltar, inclusive, contra os seus mensageiros, eles alcançaram um ponto em que não havia mais remédio. Mesmo os terríveis juízos que Deus havia profetizado contra eles, eles tinham um propósito misericordioso. Agora, quando nós lemos aqui Isaías 65 e o versículo 1, é interessante porque o próprio capítulo, se você ler aí o subtítulo ou o título antes do capítulo 65, você encontra a resposta de Deus, rejeitados os rebeldes. E é interessante porque Deus ele quer salvar, e em todo o livro de Isaías, depois no livro de Jeremias que a gente vai ler na sequência, nos demais profetas da Bíblia, você vê mensagem de Deus para salvar o seu povo. Não é da natureza de Deus rejeitar ao seu povo, aos seus escolhidos, enfim, ao ser humano de maneira geral. A natureza de Deus é salvar. É por isso, inclusive, que ele veio à Terra, encarnou-se como um ser humano e intercedeu por nós, atuou em favor daqueles que tinham menos condições, dos pobres, curou aqueles que estavam enfermos, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, intercede por nós pecadores e um dia voltará para nos buscar. Tudo isso porque Deus nos ama. E o seu desejo, a sua natureza, a sua vontade é salvar. Mas quando o povo se desvia do conhecimento do Senhor ou do apelo de Deus, ou se desvia de Deus, então a única alternativa é a perdição. Deus chora, Deus se entristece com isso, Ele apela para que seu povo volte, mas muitos não aceitarão este apelo, muitos não aceitarão esse convite e serão condenados. Agora, isso não precisa acontecer com você. Deus hoje te chama para que você possa dizer também, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, salva-me,
Eis-me aqui, Senhor, eu quero aprender mais a Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ser transformado pelo Teu Santo Espírito. Eis-me aqui, Senhor, guia os meus passos. Eis-me aqui, Senhor, transforma a minha natureza pecaminosa. E quando nós clamamos ao Senhor, quando nós oramos a Deus, quando nós colocamos nossa vida nas mãos do Senhor, Ele nos transforma, Ele nos capacita, Ele muda cada um de nós. Outro verso que eu quero destacar aqui é o verso 4. O verso 4, ele fala da condição daqueles que estão longe de Deus e de seus costumes. Ele vem falando o seguinte, bom, vamos ler desde o verso 2 para a gente pegar o contexto. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom. Então, isso é bom pegar o contexto, porque ele está falando de um povo que se afastou de Deus, apesar de Deus estar estendendo as mãos. Este povo seguiu seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente. Fazendo o quê? Sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Que triste situação. Encontramos aqui que os que se afastam de Deus, eles se encontram numa situação deplorável. A tendência é buscar a solução onde não existe quando a gente se afasta de Deus. Eles aqui, Isaías aqui se refere a um povo que está ou se refugia em lugares misteriosos. Ele menciona entre a sepultura, que usa uma alimentação impura. Ele menciona algumas, inclusive aqui, né? Carne de porco, ensopado de carne abominável. São carnes que foram, ou alimentos, né? Que foram proibidos por Deus lá em Levítico, capítulo 11. Depois você pode entrar lá, todo o capítulo 11, e ler o capítulo Deuteronômio 14. Hoje, muitos também, como aquele povo, buscam a Deus em lugares, em religiões, em filosofias, em vícios, em lugares onde Deus não está. Como podemos encontrar a Deus? Buscando-o na Bíblia. É ali, é aqui na palavra de Deus onde Deus se encontra. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia diariamente, porque quando nós lemos a Bíblia diariamente, nós encontramos a Deus e podemos ouvir a sua voz. Um outro verso que me impressionou também, eu gostaria de ler para você, é na sequência, né? O verso 6, que diz, eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devido às suas obras antigas. Veja que o texto inicia com a expressão está escrito. Né? O texto, essa expressão está escrito que aparece aqui no versículo 6, ela é uma expressão que revela a vontade de Deus que foi revelada ou transmitida pelos profetas, pelos mensageiros do Senhor. Sabe que, visto que os pecados de Israel, eles estão registrados, eles não seriam esquecidos, mas eles receberiam punição. Os atos de todos, bons e maus, eles são registrados no céu. E os anjos são testemunhas a favor ou contra cada um de nós, a favor ou contra cada um dos seres humanos. E nós seremos julgados por Deus, baseado em nossas ações. E as nossas ações serão boas ou más, dependendo de onde estiver o nosso coração. É por isso que Deus apela para que o nosso coração, os nossos pensamentos, né, a nossa mente, a nossa vida esteja nas mãos do Senhor. O versículo 8 diz assim, é um outro verso que eu quero ler para você. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos e não destruirei a todos.
No verso 8 é uma bênção e também uma promessa de Deus. O seu desejo é salvar, não destruir. Apesar da transgressão do povo, havia a promessa: por amor dos meus servos, eu não destruirei a todos. Deus deseja salvar e não destruir, como já mencionei no início, só que depende de nós. Para os que são fiéis, há nesse capítulo vários versos que mostram o plano e a vontade de Deus. O que Deus está planejando para os seus filhos e para onde Ele quer nos levar estão revelados aqui. No verso 17, por exemplo, a Bíblia menciona que Deus criará novos céus e uma nova terra. E ali nos versículos 17 até o versículo 25, Isaías então descreve os novos céus e a nova terra que seriam criados se Israel ouvisse as mensagens dos profetas e cumprisse o propósito divino após retornar do cativeiro. Israel falhou, por isso, como aplicação secundária, esses versículos apontam para os novos céus e a nova terra que Deus criará e levará ao seu povo na sua segunda vinda, no final do milênio, que é retratado em Apocalipse 20. Porém, a descrição se refere primariamente à situação de Israel e sua aplicação secundária deve ser feita apenas à luz do que os escritores do Novo Testamento e também do Espírito de Profecia têm a dizer a respeito. Deus tem preparado um lugar melhor, um lugar lindo, um lugar bonito. Eu gostaria de deixar aqui como tarefa de casa para você ler a partir do versículo 17 o que Deus tem preparado para nós. Fica a cada um de nós o desafio, que é entregar a vida ao Senhor, que é entregar tudo o que temos ao Senhor, que é entregar os nossos medos, a nossa esperança nas mãos do Senhor. E assim Ele nos transformará. Vamos orar por isso? Bondoso Deus e Pai, obrigado pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos e abençoa-nos, perdoa os nossos pecados, para que um dia possamos morar no novo céu e na nova terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, amigo, seja cada dia reavivado pela palavra do Senhor. Grande abraço.